Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A fabricante de brinquedos Lego registrou o aumento do lucro e das vendas em 2020. Um ano marcado pelos confinamentos e pelo tempo de permanência em casa. O lucro líquido foi o maior já registrado e ficou em US$ 1,5 bilhão. As vendas das famosas peças de plástico aumentaram 13%. De acordo com a Lego, a cota de mercado mundial aumentou apesar da pandemia, que obrigou a empresa a fechar temporariamente fábricas na China e no México e aumentou os custos de entrega. As vendas cresceram em todo o mundo, em particular graças ao aumento do comércio online e à duplicação das visitas ao seu site. O sucesso também foi atribuído à abertura de 134 novas lojas, incluindo 91 na China, onde a empresa pretende expandir sua presença. E o presidente democrata Joe Biden anunciou que todos os adultos americanos devem receber a vacina para a Covid ainda neste semestre. A meta é um passo crucial no combate à doença que foi declarada pandemia mundial há um ano. Até 4 de julho há uma boa chance de você, sua família e amigos poderem se reunir no seu quintal ou no seu bairro e fazer um churrasco para comemorar o Dia da Independência. Isso não significa grandes eventos com muitas pessoas juntas, mas isso significa que pequenos grupos seriam capazes de se reunir. Apesar do tom otimista, Biden ressaltou que a situação pode mudar devido às novas variantes do coronavírus e que a luta está longe do fim. Ele aproveitou o discurso para pedir que os americanos continuem a respeitar as medidas de precaução, como lavagem das mãos, distanciamento social e uso de máscaras. Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pela Covid-19, com mais de 530 mil vítimas. E a Guiné tenta controlar um surto de ebola. A OMS alertou que os países vizinhos não estão preparados para enfrentar uma possível propagação do vírus. Um funcionário da OMS na África afirmou que os 6 países vizinhos da Guiné não estão preparados para lidar com uma possível propagação do surto de ebola no país da África Ocidental. Para os 6 países vizinhos da Guiné, fizemos uma autoavaliação de prontidão. 2 não estão prontos e 1 está na fronteira. E há 3 países que estão mais ou menos preparados. Mas quando dizemos prontos ou não, depende do pilar de resposta de que estamos falando, principalmente, como já dissemos, em um dos pilares que é a vacinação. Nenhum dos países estava totalmente pronto. Em fevereiro, a Guiné voltou a registrar mortes por ebola, 5 anos depois do surto anterior. Este é o primeiro ressurgimento registrado da doença na África Ocidental, onde começou o pior surto na história do vírus, que matou mais de 11 mil pessoas entre 2013 e 2016. Até ontem, um total de 18 casos foram notificados, 14 foram confirmados, incluindo 4 mortes. Isso representa uma taxa de letalidade de 44,4%. O vírus do ebola, que provoca febre alta, dor de cabeça, vômitos e diarreia, foi identificado pela primeira vez em 1976. No momento, existem 2 vacinas experimentais, mas não há nenhum tratamento capaz de curar o vírus, que já provocou caos várias vezes na África. E aqui no Brasil, termina hoje o prazo para os estudantes pré-selecionados em lista de espera do ProUni na edição deste primeiro semestre para comprovar as informações dadas na inscrição para conseguir a bolsa de estudos. A documentação que comprova que o estudante atende aos critérios do ProUni deve ser entregue na instituição de ensino escolhida. E olha só, a Câmara dos Deputados autorizou o governo a retomar o auxílio emergencial aos mais pobres, no momento em que o país atravessa a fase mais dramática da pandemia. Por 366 votos a favor, 127 contra e 3 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição que viabiliza a retomada do auxílio emergencial. A chamada PEC emergencial também cria mecanismos de contenção dos gastos públicos. O texto deverá ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta permite habilitar um limite para gastos fora do teto no valor de R$ 44 bilhões para retomar o auxílio emergencial, embora não detalhe seus montantes, o número de parcelas ou quem terá direito a receber o dinheiro.
Tudo isso deverá ser proposto pelo governo, que considera um auxílio médio de R$ 250 durante 4 meses, a partir de março, para 32 milhões de brasileiros. As cifras são inferiores às do ano passado, quando o auxílio de R$ 600 entre abril e setembro e R$ 300 entre setembro e dezembro ajudou 68 milhões de brasileiros, quase 1/3 da população. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.